Fala pessoal, beleza? Professor Ivo Martins aqui, delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, professor de Direito Penal e um dos mentores do Ser Aprovado. Estarei com você na Jornada Delta te preparando para assumir o cargo de delegado de Polícia Civil já no ano de 2023. Muitos concursos chegando, então não perca a oportunidade de se preparar com um método de qualidade que já aprovou centenas e centenas de candidatos Brasil afora. Mas hoje eu quero trazer uma dica muito importante para você sobre como estudar para os concursos de delegado de polícia. Normalmente, a gente pauta os estudos baseado em 3 pilares. O pilar que está relacionado ao estudo da lei seca, com as suas várias vertentes de compreensão, né? Afinal, a legislação seca, propriamente dita, ela é muito vasta, tanto no Código Penal quanto na legislação penal especial. Tem método para isso, várias dicas para isso. Assim como o estudo da doutrina, também muito importante, sobretudo nos cargos, para os cargos de delegado de polícia. Mas hoje eu quero deixar uma dica especial sobre como estudar a jurisprudência, meus amigos. Muito importante e imprescindível para aqueles que almejam, aqueles que sonham com o cargo de delegado de polícia. Você sabe que a jurisprudência, ela se fundamenta na interpretação das leis por parte dos tribunais, tendo como resultado as decisões que sedimentam, né, que consignam uma linha de raciocínio idêntica com uma forma de assegurar a segurança jurídica em entendimentos, em julgamentos que estão relacionados à mesma matéria e que são proferidas pelos respectivos tribunais, oportunizando desta forma um consenso no julgamento e reduzindo a possibilidade de que decisões distintas acometam casos idênticos. Muito importante o estudo da jurisprudência, porque ela serve como um instrumento para a justiça e que apresenta efetivamente segurança jurídica, além de permitir, é claro, que determinado litígio se torne estável, íntegro, coerente em relação aos outros que tratem sobre assuntos semelhantes. Imagina só a salada que ia ser, né, nos nossos 27 tribunais, os 26 tribunais dos estados, mais o Tribunal do Distrito Federal, mais os tribunais federais, mais os tribunais superiores decidindo de maneira divergente sobre a mesma matéria. Assim, uma salada danada, né? Então o estudo da jurisprudência visa sedimentar, né, sedimentar e segmentar para um mesmo sentido as decisões como forma de assegurar a segurança jurídica aos casos levados à apreciação, beleza? Como é que se estuda então a jurisprudência voltada para concurso público, sobretudo de delegado de polícia? Claro que você deve estudar efetivamente todos os entendimentos dos tribunais superiores. Agora, como? Eu vou ler todos os tribunais, todas as decisões, de que forma esse estudo é viabilizado? Meus amigos, sobretudo priorizando as súmulas vinculantes e os julgados do STF e do STJ. Mas como, professor? Lendo os informativos disponibilizados tanto pelo STF quanto pelo STJ. Basta um simples cadastramento nos respectivos sites, lá na busca por jurisprudência, né, na aba de jurisprudência, cadastre o seu e-mail e você recebe lá um formulário com os informativos, com as notícias mais importantes desses tribunais superiores, em cujas decisões normalmente são seguidas pelos tribunais inferiores. Beleza, pessoal? Isso é muito importante. Site dos tribunais também. As principais bancas examinadoras dos concursos públicos, elas exigem que o candidato conheça o entendimento, o posicionamento dos tribunais em relação a determinado assunto, direito penal, processo penal, administrativo, constitucional. Note que não se trata, né, obrigatoriamente de decorar o número do enunciado. Lá no STF, no STJ, a gente já tem recursos com o número de 1.474.793 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro tal. Não é isso que eu estou falando. Você não precisa decorar efetivamente o número do enunciado, mas sim entender o raciocínio jurídico que fundamenta aquelas decisões dos tribunais. Isso sim é importante, beleza, pessoal? Então o método ideal é a realização de leituras periódicas de todos os informativos na íntegra, considerando aí, obviamente, uma limitação de tempo, né? Normalmente, não é regra, mas as provas de concurso exigem aí julgados mais recentes, de 1 ou 2 anos para cá.
beleza? Seleciona lá o que é prioridade, veja o que efetivamente precisa ser estudado na íntegra, né? E delimite ali o estudo, né, dos entendimentos dos tribunais, tornando-se indispensável a jurisprudência para a sua aprovação. Beleza? Elabora lá uma lista, considera sempre, meus amigos, no STF, as súmulas vinculantes e não vinculantes, as teses com repercussão geral, bem como os informativos que trazem os resumos dos julgamentos realizados naquela semana. No STJ, eu priorizo o quê? As súmulas, lembrando que as súmulas vinculantes, só quem editam, né, é o Supremo Tribunal Federal, beleza? O STJ tem as respectivas súmulas de jurisprudência, os enunciados de jurisprudência, que não são vinculantes, mas que servem, obviamente, para orientar os demais julgamentos dos tribunais inferiores. Você deve analisar também aqueles recursos, né, de características repetitivas, os chamados recursos repetitivos, as jurisprudências em teses e os informativos. Isso é extremamente importante. Beleza, galera? Portanto, acompanhe sempre que puder os informativos do STF e do STJ, bem como a jurisprudência, sobretudo dos tribunais locais, aqueles tribunais onde você vai realizar a prova, beleza? Leia os informativos dos últimos 2, 3 anos, alterne entre o mais recente e aquele de um ano anterior, para poder facilitar a compreensão e a leitura. Cria lá uma lista, né, sobre os principais estudos da semana, para que você possa revisitar aquela lista e, sobretudo, né, manter aí no seu subconsciente esse aprendizado, tá? E desenvolver aí a sua compreensão a respeito dos temas. Em todos os julgados disponibilizados, meus amigos, há um resumo que sintetiza a decisão. Nos informativos do STF há a seção de clippings, né, e das sessões virtuais, inclusive. E lá no STJ você encontra os respectivos destaques. Isso tudo facilita aí ao aluno que está estudando para concurso público. Beleza, galera? Fica a dica, então, do estudo da jurisprudência. Não perca as outras dicas. Bora vencer! A gente se vê. Valeu, tchau, tchau!